Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas, aqui com um cenário novo, mas é só por hoje mesmo, tá? Estamos viajando, fazendo um negócio diferente em outro lugar. No último vídeo a gente falou sobre a primeira fase, a primeira parte da Era Napoleônica, que foi o quê? Foi o consulado, o período em que Napoleão foi cônsul, com aquela inspiração em Júlio César, que foi um momento aleatório, né? Napoleão se caracterizou pelo quê? Não foi por ser cônsul, foi por ser imperador, foi por expandir a França, a dominar praticamente a Europa inteira, e é isso que a gente vai ver hoje. Nos próximos vídeos, tem vídeo que inscrito pediu pra fazer, tem vídeo que seguidor pediu pra fazer. E é isso aí, falando em seguidor, me siga lá por favor no Instagram, @RickVideoaulas, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da Era Napoleônica Império. Previously on Rick Videoaulas. Então, numa cerimônia na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napolinha pega a coroa do Papa, põe na sua cabeça e fala: eu sou o imperador. Bom, vamos lá, Napoleão torna-se imperador, certo? Até aí a gente já tá careca de saber. E quais foram as primeiras coisas que ele fez, as primeiras guerras que ele participou? Tivemos a Batalha de Trafalgar. Então você sabe que lá em Londres existe a Trafalgar Square, que é justamente em homenagem a esta batalha que foi vencida pela Inglaterra. Então, o Império, o que o Império tem? O Império tem perspectivas de expansão e de conquista. E a França perde na tentativa de atravessar o Mediterrâneo e invadir a Inglaterra, perde para a Inglaterra, que era a maior potência marítima da Europa. Então, foi uma burrice, uma coisa muito arriscada por parte do Napoleão, que acaba derrotado pelo Lord Nelson. Horatio Nelson. Horácio Nelson podia ser aquele seu vizinho velho, mas não. Era o líder inglês, responsável por liderar os ingleses. Esse confronto contra Napoleão, e lembrando, ele foi baleado e ele morreu nesse confronto, mas a tropa dele ganhou, então é o que tá valendo, né? A Batalha de Trafalgar foi vencida pelos ingleses em 1805. Bom, vamos lá. Tendo perdido para a Inglaterra na Batalha de Trafalgar, o que o Napoleão faz? Ele pede ajuda à Espanha. Por que a Espanha iria aceitar? Porque a promessa do Napoleão era que ele ia tomar Portugal e que Portugal poderia ser dividido, depois disso aí, entre França e Espanha. Essa era a proposta do Napoleão. Ele fez esse acordo aí com o Carlos IV, que era o rei francês à época. Bom, e nesse meio tempo, em dezembro de 1805, a gente vai falar das coligações, são muitas coligações, né? No último vídeo foram só duas, a gente vai falar das coligações mais por cima mesmo, né? E algumas a gente acaba aprofundando mais. Essa aí vai ser mais por cima, terceira coligação em dezembro de 1805, vitória francesa por terra na Batalha de Austerlitz, que se eu não me engano é na Áustria. Não porque é Austerlitz, mas porque eu acho que é na Áustria mesmo, vitória francesa, vitória de Napoleão. Aí nós temos aí o Napoleão, ele tendo feito aliança lá com a Espanha, o que ele propõe? Ele quer expandir e ele tá muito bravo com a Inglaterra, porque a Inglaterra derrotou a França na Batalha de Trafalgar e o objetivo dele é dominar a Europa inteira, a Inglaterra tá lá no meio, certo? Então Napoleão propõe um bloqueio continental em 1806. O que é esse bloqueio continental? O país que comercializar com a Inglaterra será derrubado. E nessa aí, quem se ferra muito, isso aí se relaciona àquilo lá que a gente falou, da ideia da França de dominar Portugal e, na teoria, dividir com a Espanha. Quem se dá mal nessa é Portugal, que para quem se lembra de matérias de anos anteriores, né? Anos eu tô falando, anos anteriores ao segundo ano do médio, que é onde eu tô. Portugal tinha feito o Tratado de Methuen, que era o Tratado de Panos e Vinhos. Então Portugal vendia vinho para a Inglaterra e a Inglaterra vendia tecidos para Portugal. Era um tratado imbecil, porque a Inglaterra saía ganhando muito mais, o inglês não toma vinho, o português precisa de tecido. Todo mundo precisa de tecido. Mas de qualquer maneira, ele tinha esse tratado e ele comercializava muito com a Inglaterra. Então nessa ele ia se ferrar, porque ele estava muito mais suscetível, muito mais propenso a quebrar esse bloqueio continental do que outros países, né? E daí, beleza, teve o bloqueio continental, tinha tido acordo com a Espanha, acordo com o rei Carlos IV, e teve esse acordo aí com o rei Carlos IV, o que o Napolinha pensou? Vou convidar com muita bondade, muita empatia, Carlos IV e seu filho Fernando VII. Nesse ponto eu não sei dizer se o Fernando VII já tinha assumido, porque o Carlos IV ele abdica e entra o filho dele, né? Mas ele convida os dois, ele convida o filho, que é esse aí, o mais novo, com uma cara de sonso, né? E todo respeito ao Fernando VII, que depois retorna ao poder depois de tudo isso aí, e o Carlos IV, que era mais velhinho, era o pai dele, e ele chama eles pra
dar uma conversa, né? Vamos bater um papo, tomar um chá lá na França. E acaba que Napoleão, de certo modo, é previsível. Ele descumpre o acordo com a França que ele tinha. Vamos nos aliar, eu vou dividir Portugal com vocês. Ele descumpre isso aí e prende Carlos IV e Fernando VII na França, deixando a Espanha sem rei e desgovernada. Aí você já pode imaginar o que ele vai fazer. Bom, agora vamos falar de uma coligação que interessa um pouquinho mais. A quarta coligação, que foi 1806 até 1807. Foram todas as guerras napoleônicas, né, envolviam as coligações. Então, Inglaterra, Rússia e Prússia contra a França. E o que ficou decidido após essa quarta coligação tentar atacar a França? O que ficou decidido? O Tratado de Tilst, né? Deu tilt no negócio aqui. Tratado de Tilst, a França ficaria com o Sacro Império Romano Germânico, só não abrangia a Prússia e a Rússia, se eu não me engano, mas ficaria com aquele território. E a Rússia não seria mais atacada pela França desde que não fizesse parte de mais nenhuma coligação. Então, Napoleão era o mestre dos acordos, né? Já tinha descumprido, mas mesmo assim os caras continuam fazendo acordo com ele, uma inteligência e confiança e ingenuidade que eu admiro muito, aliás. Então a Rússia ela não seria mais atacada com a França, desde que não participasse de mais nenhuma coligação e desde que não quebrasse o bloqueio continental, que continuava valendo, né? Foi em 1806 a coligação, essa quarta coligação, 1806 e 1807 a França fica então com o Sacro Império Romano Germânico após a quarta coligação. Bom, lembremos, Carlos IV e Fernando VII estavam presos lá na França, então a Espanha estava sem rei. E Napoleão manteve a ideia de invadir Portugal, ele só não ia dividir com a Espanha. Então, em 1807, ele invade Portugal e invade a Espanha também. A Espanha sem rei, as tropas napoleônicas chegam lá, teoricamente, de forma pacífica, de forma diplomática. Acaba que eles invadem Portugal e Espanha. Para você ver como as coisas estão relacionadas. A invasão a Portugal significa o quê? A fuga de Dom João e de Carlota Joaquina, de um monte de nobre, de um monte de funcionário, para o Brasil. Eles fogem para o Brasil, deixando Portugal sem comando, literalmente desgovernado nas mãos francesas, nas mãos napoleônicas, e vêm para o Brasil, o que vai desencadear várias outras coisas, incluindo o fim da colônia brasileira depois de um tempo, né, que passa sem império e por aí vai. E na Espanha, com o rei Fernando VII exilado na França, seu pai tinha abdicado do trono, né, a França foi invadida pelas tropas de Napoleão, que nem a gente acabou de falar, e Napoleão faz o quê? Napoleão coloca seu irmão José Bonaparte no poder. Então a Espanha não ficou sem rei. É só que o rei dela era francês. Era um rei francês, era governo napoleônico na Espanha com José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Isso aí tudo desencadeia um monte de coisa. Então a Espanha sem rei, ou a Espanha com um rei que não é espanhol, faz com o quê? Faz com que haja nas colônias espanholas, na América, movimento de independência. Por quê? Porque quem manda na gente não tá mandando mais em nada. Então, né, podemos tentar nos libertar. Isso é tema para outro vídeo, isso é tema para outra história, mas é só para ver como tá tudo interligado. A história do Brasil, a história da independência dos países latinos que falam espanhol, né? E com Napoleão, com a Espanha, com a França, com Portugal, tudo interligado na história mundial. Bom, aí temos a quinta coligação, que não vem muito ao caso agora, em 1809, Áustria e Inglaterra, terrestre, a maior parte das vitórias foi francesa, e é isso. Ó, e tome país descumprindo acordo. É impressionante, os caras fazem acordo para quebrar de novo. E não é só a França, não é só o Napoleão, não. A Rússia furou o bloqueio continental. Lembrando, a Rússia tinha 2 acordos a cumprir, né? O bloqueio continental e tinha também o Tratado de Tilst, que fazia com que ela não pudesse fazer parte de uma coligação desde que a França não a atacasse. E aí a gente tem o descumprimento dessas 2 coisas. Então a Rússia fura o bloqueio continental por quê? Porque a Rússia era predominantemente rural, ela não tinha nem manufatura direito. Então, para ela era muito mais vantajoso comercializar com a Inglaterra, e ela acabava tendo que comercializar com a Inglaterra para ter produtos mais baratos e produtos de maior qualidade. A Inglaterra era o país industrializado à época. A França, como resposta ao descumprimento do bloqueio continental, descumpre o Tratado de Tilst e invade Moscou. Só que deu ruim, deu bem errado para a França, porque os russos eles tinham a tática de terra arrasada. Então eles não iam para o confronto. Eles faziam com que as tropas francesas fossem lá invadir, ir até o fundo da Rússia, os lugares mais frios, e não tinha batalha. Eles só iam abrindo espaço, assim, entendeu? Abrindo espaço, deixando as cidades vazias, e quando os franceses finalmente chegam a Moscou, tá lá a terra arrasada, a coisa pegando fogo, não tem ninguém lá,
E daí os franceses demoram um tempão para chegar em Moscou, passam frio que eles não estão acostumados, os russos já estão acostumados com esse frio, e acaba não levando a nada por causa dessa terra arrasada. Então é uma derrota para os franceses, porque foi uma coisa muito desgastante, uma manobra que deu muito errado por parte dos franceses para tentar se vingar do descumprimento do bloqueio continental por parte da Rússia. E é impressionante como a gente vê que esse governo de Napoleão ele vai até aqui, né? E daí ele cai. Porque a França, ela tinha o domínio naquele momento de praticamente a Europa inteira, com exceção da Inglaterra e da Rússia. Não era bem isso, mas era praticamente isso. E vai caindo. Então, o começo do fim acontece em 1812, né? Com a derrota para a Rússia, que não teve nem batalha, né? A Rússia... Você vê que invadir a Rússia em guerra nunca dá muito certo. A gente já viu isso aí lá atrás na Segunda Guerra Mundial. Agora, com Napoleão, nunca dá certo. Se você for numa guerra, se você for líder de algum país... Sugiro que não invada a Rússia, pode dar errado. Começo do fim, então, em 1812, a sexta coligação. Áustria, Rússia e Prússia. A Rússia não estava nem aí pro Tratado de Tilsit, né? Ela já tinha descumprido o bloqueio continental, a França já tinha descumprido o Tratado de Tilsit, e ela foi lá e descumpriu também a parte dela do Tratado de Tilsit, porque fora invadida pela França. Então ela podia fazer parte de uma nova coligação. Junta-se, pois, a Áustria e a Prússia, e a França, com um exército arrasado, por conta da tática de guerra arrasada, de terra arrasada por parte da Rússia. Um exército em pouco número, não era a França que a gente conhece, e estava arrasado por conta de 1812. A França perde em 1812 para a Rússia, perde em 1813 na Batalha de Leipzig, ela contra a Sexta Coligação. E em 1814, perde pelos coligados espanhóis e ingleses, porque os espanhóis não são bobos nem nada, né? Eles se aliaram com a França contra a Inglaterra, né? A França perde para a Inglaterra na Batalha de Trafalgar, se alia aos espanhóis, trai os espanhóis. O que os espanhóis fazem? Aliam-se à Inglaterra, expulsam José Bonaparte do poder, então o irmãozinho do Napoleão vai embora, não vai mais ficar lá governando a Espanha. Fernando VII retorna do exílio, retorna à Espanha, retoma o poder, o trono espanhol, volta a pertencer ao espanhol de fato. E chega então 3 derrotas seguidas para Napoleão, 1812, 1813 e 1814. Napoleão perde. Ele é isolado e exilado na ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo, entre França, reinos italianos, Espanha. Ele é exilado lá no mar Mediterrâneo, nessa ilha chamada Elba. Ele não foi morto nem preso porque ia dar ruim, né? O cara dominava a Europa inteira, você vai matar ou prender esse cara aí, não vai dar muito certo, vai desencadear uma nova revolução. Foi por isso que não mataram ele, porque o que eles mais queriam era matar, mas seguidas derrotas, Napoleão sucumbe e é exilado em Elba. Sejamos ingênuos como Fernando VII e Carlos IV ao irem visitar Napoleão na França. É óbvio que o Napoleão não ia deixar isso aí barato. É óbvio que exilar ele numa ilha no meio do Mediterrâneo ali não ia ser suficiente. Ele tinha apoio, né? E nessa, em 1815, Napoleão foge da ilha de Elba e retorna a Paris. Ele ainda tinha um exército fiel a ele, aguardando-o lá em Paris. E ele retoma o poder da França, depois de ser exilado numa ilha. Ele retoma o poder e governa por 100 dias, de março a julho, se eu não me engano, de 1815. Mas realmente são só 100 dias. Por quê? Vamos ver. Bom, o Napoleão tinha sido lá... Os ingleses estavam felizes da vida, né? Bom, a gente já tomava conta do negócio. Ninguém invade nós, ninguém nunca conseguiu invadir nós. O Napoleão tentou ganhar o dele em Trafalgar. O Napoleão foi lá, perdeu para a Rússia, perdeu a Batalha de Leipzig, perdeu também para a Espanha com o apoio dos ingleses. Os ingleses estavam lá tomando de conta de tudo. Aí eles isolam o cara numa ilha e ele foge e retorna ao poder. Os caras ficaram pistolaço. A fúria dos ingleses teve naquela época, né? E eles recebiam como vencedores contra a França. E daí, ao invés de atacar a França, eles atacam a Bélgica, que era um território de domínio francês. Atacam na cidade de Waterloo. E tem-se o confronto entre Napoleão Bonaparte e Sir Wellington. O nome dele não era Wellington, tá? Ele só era Duque de Wellington. O nome dele era Arthur Wellesley, se eu não me engano. Não era Wesley, era Wellesley. Deu Inglaterra de novo. E aí, a nova derrota de Napoleão. Aí não há esperteza, não há safadeza que consiga salvar a pele napoleônica, a pele bonapartista. E dessa vez eles foram mais inteligentes. Ao invés de exilar ele numa ilha que fica do lado da França, eles foram lá, vocês vão ver o mapa aí, né? Levaram-no à ilha, isoladíssima ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. É um litoral de rocha, sem vizinho, se eu não me engano. Não vi os números, tá? Mas acho que nem chegou o vírus lá ainda na vida real. Então, se você não tá cansado do EAD, se muda pra Santa Helena.
Ele morre lá, vai para lá em 1815, morre 6 anos depois, em 1821. Não se sabe a causa da morte, pode ter sido câncer, pode ter sido excesso de remédio ou pode ter sido envenenamento, são as principais hipóteses, né? Mas este foi o fim de Napoleão Bonaparte, este foi o Império Francês ruindo. E o que vem depois é o Congresso de Viena, que a gente vai falar num outro vídeo, porque esse aqui já ficou muito grande, muito complexo, muito denso, principalmente em conteúdo. Se você tá sentindo falta do momento aleatório, hoje não teremos momento aleatório, não porque eu não tenho momento aleatório pra fazer, eu até tenho algumas ideias sobre Napoleão pra fazer um momento aleatório pro vídeo de hoje, só que o vídeo de hoje já se estendeu muito e é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais complexo, que envolve subidas, descidas, acordos, desacordos, é uma coisa mais complexa e um momento aleatório é pra cima de descontração. Então eu vou postar um vídeo individual na quarta-feira. O horário eu não sei ainda, a gente vai decidir no Instagram, siga lá, Rick Videoaulas. Então eu agradeço muito pela sua audiência no vídeo de hoje, obrigado por ter chegado até o final. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, é de graça, tá escrito em inscrever-se aí vermelho, clica, ficou branquinho, inscrito é porque você está inscrito. Clica também no sininho para ativar a notificação, deixa o seu like no vídeo, se não gostou pode deixar o dislike, mas apoie o canal, por favor, deixa o seu comentário, a sua sugestão. Muito obrigado pela audiência no vídeo de hoje, Napoleão chegou ao fim. Um feriado para todo mundo, valeu!